Em mais uma tarde aqui na HIT TV, e eu quero começar com uma reflexão, o programa de hoje. Você já parou para pensar que a maneira como encaramos a vida é que faz toda a diferença? E que é fundamental também a gente diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz? A vida muda, claro, mas quando a gente muda. Lembre-se que tudo é possível pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Faça a sua parte, que eu tenho certeza que Ele fará a parte dele. O nosso programa está no ar. E hoje o nosso programa vai falar sobre quiropraxia para aliviar as dores nas costas. E quem tira todas as nossas dúvidas é o especialista no assunto, o quiropraxista Davi Porto. Você vai entender melhor como funciona todo o tratamento daqui a pouquinho. Você já parou para pensar qual a melhor idade das crianças para ensiná-las a terem mais responsabilidades? Sobre isso que vamos falar com a doutora Karina Weiman, que é neuropediatra. Ela trouxe várias dicas para a gente. E por fim, falaremos da arte do capim dourado com o artesão Sandoval Alves Bezerra. Um trabalho belíssimo, gente, que transforma o capim em artesanato requintado. Tudo isso e muito mais daqui a pouco para você. E lembre-se também, claro, que você pode acompanhar em tempo real toda a programação da HIT TV através do nosso canal no YouTube e assistir as apresentações dos seus programas favoritos. É muito fácil de se inscrever, dá uma olhada. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E além do YouTube, você pode acompanhar as informações de todos os programas aqui da nossa emissora pelo Instagram. Veja só o nosso perfil. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Ficar ligado em novidade agora tem a ver com ele, com o nosso querido João Rutti. Vamos dar aquele giro pelo mundo. Tudo bem, João? Muito boa tarde. Boa tarde, Jéssica Nunes. Boa tarde mesmo para você. Joinha para todo mundo. Joinha. Olha, o Giro 384. A gente vai até o Parque Nacional de Galápagos. Foi nessa região que Darwin fez as primeiras observações e criou a sua hipótese sobre a origem das espécies. Lá, um programa tenta salvar as gigantes tartarugas. Na sombra, é assim que esperam o pôr do sol as Dom Faustoi. Estas tartarugas gigantes descobertas nas ilhas de Galápagos são as primeiras nascidas em cativeiro. No arquipélago do Oceano Pacífico, a quase 1.000 quilômetros do Equador, o Parque Nacional é responsável pela conservação de 12 espécies desse tipo de réptil, únicos no mundo. Os cuidadores dizem que o cativeiro é a melhor proteção, já que havia menos de 400 exemplares nas ilhas sob ameaça. Hoje já são mais de 120 nascimentos dentro do Parque Nacional. O que foi feito aqui é ter um sistema completamente padronizado para lidar com tartarugas. O processo é muito complexo, extenso e precisa de muita paciência. Apesar das dificuldades, é apaixonante. Este tipo de tartaruga chegou ao Pacífico há 3 ou 4 milhões de anos e se espalhou pelas ilhas de Galápagos, gerando 15 espécies diferentes, 3 delas já extintas. O réptil sobreviveu a piratas, baleeiros e sua gordura, inclusive, foi usada como óleo que por anos ajudou a iluminar Quito e Guayaquil.
O que fazemos ao conservar as tartarugas, ao reintroduzir as tartarugas, é disparar o mecanismo que permite a dinamização ecológica em todas as ilhas. As tartarugas dispersam sementes, abrem caminhos e espaço para outras espécies se desenvolver na dinâmica populacional. A base da alimentação das Dom Faustoi está nas folhas de otói e porotilho, plantas trazidas do continente. As tartarugas chegam a medir 2 metros e pesar 450 quilos quando adultas. Os filhotes nascidos em cativeiro têm de esperar 4 ou 5 anos até que o casco atinja 25 centímetros e eles possam ser devolvidos à natureza com segurança. Um tempo insignificante para a espécie que chega a viver 1 século e meio. Muito bem, o Giro segue seu roteiro e vai até a Casa Branca. Sim, criaram um caso com o presidente americano Donald Trump. Acontece o seguinte, agora a oposição levantou suspeitas de que Trump não esteja batendo muito bem da cachola. A saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é excelente e não há indícios de que sofra de problemas cognitivos. A afirmação foi feita pelo médico da Casa Branca, Ronny Jackson. O médico disse que Trump, que recentemente enfrentou uma série de especulações sobre sua saúde mental, pediu um exame cognitivo no qual se saiu extremamente bem. Todos os dados clínicos indicam que o presidente está atualmente muito saudável e que vai continuar assim enquanto durar sua presidência. A avaliação foi feita com um teste chamado de Avaliação Cognitiva de Montreal. O médico afirmou que, segundo seu conhecimento, é a primeira vez que um presidente americano se submete a esta avaliação no exercício de suas funções. Tá bom, o Giro 384 termina com uma visitinha lá na Austrália. É logo ali, né? Por lá, um drone vai cuidar de surfistas e banhistas. A ideia inicial é usar a tecnologia de reconhecimento facial, assim diferenciar quem é tubarão e quem é gente. A Austrália busca novas formas de evitar que tubarões coloquem em risco a vida de banhistas e surfistas. O país está testando um sistema de drones para detectar quando esses animais se aproximarem das praias. O teste está sendo feito na praia de Bilgola, ao norte de Sydney. O sistema funciona a partir de milhares de imagens capturadas pela câmera de um drone que permitiriam criar um algoritmo que pode identificar formas. O mecanismo consegue diferenciar os animais e os tubarões podem ser detectados com uma precisão de 90% contra 16% de acerto do olho humano. Podemos identificar 16 objetos diferentes, tubarões, baleias, golfinhos, surfistas, tipos diferentes de barcos e muitos outros. O objetivo é alertar os nadadores a voltarem à praia e se manterem seguros. Algumas praias australianas têm redes para afastar os tubarões, mas um relatório divulgado esta semana revelou que elas não representam uma garantia para a segurança pública e provocam danos significativos à vida marinha. Muito bem, da Austrália a gente volta aqui para o estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jéssica Nunes, eu tenho 2 recadinhos. Será que você deixa? Mas é com certeza. Você pode falar o que você quiser aqui nesse programa, João. É porque eu quiser não, né? Mas você continua sendo gentil, tá bom? Tá bom, João, tá bom. O recado é para Renata Pessoa, jornalista Renata Pessoa, trabalhou com a gente aqui durante muito tempo. Parabéns, Renata, está fazendo aniversário hoje. E também para a cidade paulista de Itu, perto aqui de São Paulo, Itu. Jéssica Nunes, quem nasce em Itu é o quê? Esse eu sei, porque eu conheço uma pessoa de Itu, é ituano. É facinho, né? Esse é fácil. Facinho. Então, um abraço para você, ituano. Jéssica, eu quero convidar todo mundo para assistir o Fatos em Foco deste domingo, à 1 da tarde. Olha, tem informação, entretenimento e cultura. Espero todo mundo, domingo, 1 da tarde, no Fatos em Foco. Eu volto, Jéssica Nunes, semana que vem, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Ele é muito bom. Obrigada, viu, João, por suas informações. Fica ligadinho que eu sei que você sofre também de dores nas costas, porque esse é o assunto de agora no nosso programa. Eu já sofri com isso. E, gente, não tem coisa pior que ficar com dor, principalmente nas costas. Por isso, contamos com o nosso especialista, Davi Porto, que ele é quiropraxista e vai explicar um pouquinho pra gente desse novo tratamento que vem ajudando muitas pessoas, principalmente que não precisa de medicamento. Essa é a melhor coisa, né, Davi? Sim. Primeiro,
Quero te desejar muito boa tarde, né? A gente fica tão emocionada que a gente pensa, o Davi vai resolver todos os nossos problemas. Mas muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui e apresentar a quiropraxia para vocês. Isso que eu quero saber, eu quero entender melhor como é que funciona. E claro, se você tiver alguma dúvida, quer mandar a sua pergunta ou sua experiência, não sei, de repente você já fez e quer compartilhar com a gente, envie através do nosso Facebook, o facebook.com/nossopgm. Se preferir, é só ir lá no Instagram, @nossoprograma. Tem o meu Instagram também, ó, já tô com o celular aqui, ó, para responder todos vocês, eu passo pro nosso especialista, @JessicaNunes_6. Ou então ligue e participe ao vivo com a gente, o 0 operadora 11 3337 5886. Para começar, Davi, para quem ainda nunca ouviu falar em quiropraxia, o que é? Então, a quiropraxia ela é uma profissão de nível acadêmico, ou seja, muita gente confunde quiropraxia com massagem, com outras terapias alternativas, mas na verdade a quiropraxia ela é uma profissão que exige que você faça uma faculdade de quiropraxia, no qual ela é dedicada exclusivamente a entender como que funciona toda a biomecânica do corpo, em especial a coluna vertebral. E por meio dessas avaliações, o quiropraxista ele vai identificar falhas nesse funcionamento, onde com as mãos ele vai restaurar. Por isso que chama quiropraxia. Quiro é mão, praxia é prática. Então, por meio das mãos, através das mãos, nós conseguimos identificar essas falhas mecânicas e restaurá-las a fim de reduzir quadros de dor, de inflamação ou problemas de outras naturezas na coluna vertebral. Gente, amei. Eu quero quiropraxia para minha vida agora, hein? E tem muitas áreas de atuação também, né? Sim, sim. A quiropraxia, né, por se tratar de uma ciência de nível acadêmico, então nós podemos atuar em vários segmentos. Desde segmentos esportivos, segmentos pediátricos, segmentos como análises radiológicas, no segmento também do trabalho, entendendo como que essa relação do trabalhador com o seu posto e dessa forma a gente conseguir prevenir certas lesões e também como clínico geral, né, resolvendo esses males na coluna vertebral. Para quem nunca foi num quiropraxista, a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona, mas como é que é a consulta em si? Eu chego em você e falo, Davi, eu tô com dor nas costas, o que eu faço? Como que é o processo da consulta? Então, basicamente, né, todo paciente que vai para uma clínica de quiropraxia, ele precisa impreterivelmente passar por uma avaliação de quiropraxia. Bom. Nesse processo de avaliação, o quiropraxista vai fazer vários exames físicos para entender como que funciona essa mecânica, em que situação que o paciente se encontra. E dessa forma ele também vai entender se existem contraindicações, se existem situações que forcem, que obriguem o profissional a mudar a abordagem técnica dele. A partir desse momento que faz a avaliação, o quiropraxista ele vai entrar com um procedimento. E aí nesse procedimento o objetivo já é buscar alívio e traçar um plano de tratamento justamente para tentar resolver definitivamente ou próximo disso o problema do paciente. Posso falar? Amei tudo que você falou, mas eu acho que a gente precisa começar a colocar em prática. Sim, claro. E a gente convidou uma pessoa que inclusive trabalha aqui com a gente, que é a Giovana. Eu vou pedir para ela entrar, gente, o caso dela... Você já conversou com ela, sim. Fez essa avaliação? Eu avaliei no camarim. Eu vou contar para vocês, tudo bem, meu amor? A gente nem se viu hoje, a gente tá se vindo agora, gente. Mentira, desde manhã, atura. Tô brincando, atura não, eu amo essa menina. Então quer dizer que você tá precisando de quiropraxia, dona Giovana? Tô precisando. Sente dores nas costas? Sinto, na região da lombar, embaixo. E o engraçado é isso, que não tem idade, né? Que é tão novinha e sente dor. A coluna vertebral, ela está sujeita a se machucar em qualquer faixa etária. Pode ser desde uma criança até um idoso, né? Realmente, todo mundo pode desenvolver um problema na coluna. Então, antes que ela caia, porque o problema dela, gente, foi o seguinte, ela levou um tombo. Sim. E se machucou, mas graças a Deus não quebrou nada, nem nada do tipo, né, Gi? Então esse pode ser um alerta que a gente pode fazer. Você pode fazer o tratamento, sim, mas antes você tem que passar por essa avaliação para entender direitinho o que funcionou ou como está funcionando o seu corpo para não ter nenhum problema a mais. Exatamente. Por exemplo, no caso dela, como ela teve um histórico de tombo, de trauma, é sempre fundamental o profissional, ele primeiro saber se teve uma fratura, se teve alguma lesão estrutural, né, na coluna no caso. A partir do momento que se anula essa questão de que não teve um trauma, não teve uma fissura, não teve uma lesão estrutural, aí a quiropraxia ela consegue entrar com mais segurança e com mais qualidade e esperança de resolução. Perfeito. Então vamos simular um tratamento? Sim. Simular não, ele vai acabar fazendo o que eu conheço, Davi,
Então, ó, vou pegar o microfone, ela adora falar, vocês perceberam, né? Isso. Mas eu vou tirar para ela ficar melhor. Primeiro, Giovana, eu vou querer que você deite de barriga para baixo, com o rosto na cabeceira, por favor. Sem cair. Sem cair. Chega de cair, menina. Então, no caso dela, pode vir um pouquinho mais para frente e colocar o rosto aqui na cabeceira. Bom. Isso. No caso dela, ela teve um tombo, um escorregão, ela caiu de bumbum. É. Aí, nessa hora, teve uma dor, né, bastante importante. Ela foi consultada pelo médico e o médico não identificou, através de raio-x e de exames de imagem, não identificou nenhuma fissura, nenhuma lesão estrutural devido à queda. Perfeito. Legal. Dessa forma, a gente já consegue avaliar com muito mais tranquilidade, pois um tipo de fratura, ele é contraindicação para uma técnica de quiropraxia. Bom saber. Né? A fratura, a gente tem que esperar consolidar, ter a recuperação total da estrutura para começar a mexer. Lembrando que toda vez que tem uma queda, né, ou um trauma, além de ter riscos de lesão de estrutura, o próprio corpo ele sofre uma falha funcional. O que significa uma falha funcional? A musculatura retrai, a articulação ela muda o seu posicionamento ou fica muito presa e tudo isso vai levar a processos inflamatórios que muitas vezes a pessoa ela entra com medicamento, entra com tratamento convencional, mas aquela dor ela mantém, né? Ela vai tendo recidivas e se isola o caso pelo fato de não ter um trauma, mas não se sabe ao certo por que aquilo fica tendo tantas recidivas. Foi o caso dela. Foi Exatamente. O caso dela, e aí na quiropraxia a gente consegue examinar melhor e entender como que está essa funcionalidade. Então vamos um pouquinho mais para cima. Tem um guidãozinho aqui embaixo, pode deitar. Então a primeira coisa, né, eu já avaliei ela no camarim, mas a primeira coisa, né, quando a gente começa a entender a funcionalidade do corpo, é começar a fazer alguns testes de mobilidade da articulação. Né? No caso aqui, ó, eu já identifiquei que essa região, ó, ela está mais presa do que deveria. A gente tem que estudar muito mesmo, Tem. porque eu não ia conseguir. Para mim, ela tá torta de qualquer jeito. E a quiropraxia, ela exige, de fato, muita prática, realmente manual. Não é à toa que é praxia, né? Prática com as mãos, quiropraxia. É muito importante ter essa experiência, né, de palpação, de entendimento da estrutura, para cada vez você ficar mais preciso. Você vai colocando a força do seu peso para conseguir. Aqui eu estou tentando entender qual que é a falha de movimento. Eu já encontrei. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em cima. Vamos lembrar também que a coluna vertebral ela é uma estrutura totalmente complexa e articulada, no qual ela é formada por 144 articulações que trabalham em conjunto. Ou seja, se uma articulação começa a enrijecer, as outras começam a ter que movimentar mais do que deveriam para compensar o movimento final. Nossa. E aí começa a história, porque a coluna vertebral ela é uma estrutura muito sacana, mas muito inteligente ao mesmo tempo. Por que ela é inteligente? Porque ela tem uma capacidade de se adaptar. Por que ela é sacana? Porque ela não te avisa que está se adaptando. Então, só vem a dor de uma vez. Então você vai desenvolvendo a lesão sem perceber. E aí quando vem a dor, é simplesmente um processo que já era de longo tempo. Aqui também encontrei uma falha mecânica. Eu percebi também que aqui no quadril dela, ela tem um tipo de uma retificaçãozinha, uma retroversão pélvica, que a gente chama. Entendi. E aí a gente retifica, né, a lombar e aumenta a probabilidade de desenvolvimento de lesões de disco, de ligamentos. Então, eu já vou interferir aqui para compensar embaixo. Nossa, influencia total na postura Totalmente. da pessoa. Eu vou fazer uma técnica agora, que é o seguinte, eu identifiquei a falha de movimento, e aí, de uma forma extremamente respeitadora à anatomia dela, eu vou fazer a liberação. Inspira profundamente, solta todo o ar. Isso. Ó, bem sutilmente. Olha. Pronto. Eu ouvi fez um barulhinho. Crack. Eu ouvi, gente. Sabe por que faz barulhinho? Que é o seguinte, conforme você vai usando a articulação ela se aproxima uma da outra. Nessa que se aproxima, ela cria um vácuo. Tipo um desentupidor de pia. Quando você fixa e dá uma pressão negativa e fica mais difícil. Vamos fazer uma analogia. Faz de conta que essa borracha do desentupidor de pia é a articulação. O cabo é o osso. Sim. E as mãos são os músculos. Se eu tenho uma pressão negativa na articulação, você concorda comigo que a musculatura tem que fazer mais força para movimentar? Sim. Porque ela está presa. Quando a gente identifica essa pressão negativa na articulação, a gente gera um afastamento. Por isso que faz o barulhinho. O termo técnico é cavitação articular. Olha, gente, que chique. Nossa, isso é muito bom. Eu queria estar aí, eu queria ser a cobaia. Vou fazer mais uma aqui. Inspira profundamente, solta o ar. Isso. Aê, muito bom. Mais uma. Puxou. Opa.
soltou o ar. Isso. Prontinho. Gente! Aqui já vai devolvendo o movimento. É sempre muito importante... Não é pra dormir, não. É sempre muito importante... Ó, encontrei uma outra alteração aqui, ó. Vou Você vai mexer encontrar aqui, ó. muitas. Essa bichinha é tensa, viu? Inspira. É muito trabalhadeira, gente. Trabalhar demais, às vezes dá uma tensão a mais. Pronto. Nossa Senhora! Um outro vai de volta ao normal. Isso. Olha! Dá pra fazer isso do outro lado pra gente Dá, mostrar sim. ali? Vou mexer aqui, ó. Vou desse Olha, lado aqui. boa. Vamos lá. Eu vou deixar você mais à vontade. Aqui, ó, eu faço um movimento sempre respeitando muito a estrutura. Deixa bem molinho. Muito bom. Gente, pode voltar ao normal? lembrando que não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Exatamente. Porque às vezes eu quero brincar de quiropraxia com ela, porque ela reclama muito de dor, né? Ela deixa eu dar um jeito em ela. Não, pelo amor de Deus. É claro que é uma brincadeira, gente. Tem que ser um profissional. Sim, com você certeza. Viu, quanto tempo você estudou para fazer isso? Eu não teria noção mesmo. Hoje em dia, né, para você se formar em quiropraxia, você tem que fazer de 4 a 5 anos de faculdade de quiropraxia para poder exercer. E hoje em dia, para você também ter uma segurança em como escolher o profissional, existe um site que chama quiropraxia.org.br, que é referente à Associação Brasileira de Quiropraxia. Lá tem os profissionais certificados da associação, que obrigatoriamente fizeram faculdade de quiropraxia para poder exercer. Uau! Aqui, ó, eu já vou restaurar aquele pedacinho. Quando ela teve a queda, a articulação dela deu um giro e prendeu de um lado. Então eu vou soltar essa articulação que prendeu devido à queda. Fica de lado com esse lado para cima, por favor. Isso, eu vou só levantar um pouquinho aqui. Vou pegar aqui a perna, dobrei aqui. O braço tem eu vou... toda uma posição, Sim, né, para realmente conseguir. Puxar um pouquinho. Muito bom. Tudo sob controle? Isso que eu ia perguntar, Giovana, tá doendo um pouquinho? Não, ela tá respondendo que não. Vamos lá. Eu encontrei aqui a articulação. Deixa eu só fixar melhor aqui. Muito bom. Vou virar você de levinho. Fica bem tranquila aqui, ó. Achei a alteração. Inspira profundamente. Solta o ar. Isso. Muito bom. Olha! Tranquila? O outro lado. Doeu? A Giovana tá amando. Muita gente, né, acha que pode ser um procedimento doloroso. Mas se for por um profissional bem formado, que tem experiência e tudo mais, a técnica ela é muito tranquila e ela não causa sintoma de dor. É só o barulho que dá uma assustadinha. Deixa bem molinho aqui. Inspira profundamente. Solta o ar. Muito bom. Ótimo. O outro lado, mais uma vez. Nossa, tô Muito adorando, bom. gente. Vou dobrar essa perna novamente. Aqui puxei. Segurou aqui. Muito bom. Vamos lá. Deixa bem molinho. Isso. Inspira profundamente. Solta o ar. Ótimo. Nossa. Barriga para cima agora. Tudo bem? Então tem vários Vem um pouquinho mais para formatos, cima. né? Assim, Sim. vários jeitos que você pode deixar a pessoa. Sim, dependendo da posição, geralmente é para pegar determinados segmentos. Tá. Então, por exemplo, de lado eu tentei pegar mais a região da lombar e sacroiliaca, né, que é a parte mais baixa da coluna. Ah, perfeito. Quando estava de barriga para baixo, eu peguei mais a região torácica. E agora também eu vou pegar um pouquinho da torácica, que é uma variação da técnica. Deixa bem molinho aqui. Inspira profundamente, solta todo o ar. Muito bom. Ótimo. Gente. Inspirou. Ela não tá quebrando, não, Davi? Não, de forma Eu tô alguma. ouvindo cada creque aqui. É o barulhinho. Mas relaxa muito, não relaxa? Tá Estica sentindo? o braço. Mais relaxada? Estica agora o braço. Pega a carinha dela de feliz, por gentileza. Tá feliz? Tá relaxada? Uma nova mulher? Sim. Você promete que não vai cair mais, Giovana? Então, Agora tá eu vou bom. mexer um pouquinho no pescoço dela. Nossa, você cuida do corpo inteiro, O corpo né? inteiro. E é muito importante, porque como a coluna vertebral ela é formada por 144 articulações, se eu der atenção só num pedaço, eu começo a talvez estimular uma tensão e uma rigidez da outra região. Ah, importante. Então, toda vez que a gente entra com tratamento de quiropraxia, é importante que a gente dê atenção à coluna como um todo. Perfeito. Deixa eu só... A pegar aqui. Helenice de Embu das Artes, ela tá perguntando o seguinte, ela ligou pra gente, quem tem problema de coluna pode fazer a quiropraxia? Pode. Né? A dor nas costas, já tem uma estaladinha, tudo bem? O que acontece? A dor nas costas é um tipo de situação que a quiropraxia mais recebe.
Então, quem tem dor nas costas pode ir para a quiropraxia, porque o profissional ele tem condições de fazer uma boa análise e entender se aquele quadro ele é um quadro que é interessante para a quiropraxia. Tá bom. Mas, numa via de regra, toda dor nas costas, a quiropraxia ela tem uma atenção muito específica e uma possibilidade de melhora muito grande. Perfeito. E tem mais perguntinha. Claro. Mas assim, enquanto você cuida Vou fazer do só de um pescocinho ladinho dela, aqui. vamos fazer só finalizar o pescoço e a gente já responde Aqui, as perguntas dos telespectadores. Prontinho. Terminado. Olha, ficou molinha. Pode levantar. Tá bem? Então vem aqui, me dá um abraço. Agora ela tá melhor, gente. Gostou, Giovana? Sim, gostei. Então, ó, parabéns. Muito sucesso. obrigado. Então, vou pedir pra Gi agora se retirar um pouquinho, porque agora a gente vai responder as outras perguntas, tá bom, minha linda? Vamos lá, pode colocar na tela, por gentileza. É a pergunta da Renata Caetano de Santos. Existe dor durante o tratamento? A gente percebeu aqui da Giovana que não, né? Não, sempre a técnica ela tem que ser feita com respeito ao corpo. A gente nunca pode provocar dor, mesmo porque a dor ela retrai. Né? Quando você tem dor, você contrai a musculatura e você tenta causar uma rigidez. E o objetivo da quiropraxia é causar o quê? Movimento. Então a gente sempre tem que fazer técnicas para respeitar esse corpo, né? Com o objetivo de nunca ficar provocando dor durante o procedimento. Então, o ideal é ir realmente num profissional formado, que ele vai ter condições de cuidar direitinho da coluna. Perfeito. Vamos para a nossa próxima participação? Antes que o tempo acabe aqui, gente, porque tem muito assunto ainda. É o João Carlos de Niterói. Somente a quiropraxia é suficiente para aliviar as dores nas costas? Depende muito. Existem vários tipos de lesões na coluna vertebral que um quiropraxista pode receber. Lesões que são lesões estruturais, lesões que são lesões funcionais. E aí, dessa forma, a gente entendendo que tipo de lesão que é, a quiropraxia ela pode ser a ciência que ela realmente melhore a coluna vertebral de fato, como também ela pode pedir ajuda, né, no sentido de um trabalho coadjuvante, um trabalho concomitante ao mesmo tempo. Por exemplo, a quiropraxia com fisioterapia, a quiropraxia com o trabalho medicamentoso de um médico. Boa. Então, o quiropraxista ele tem uma condição de poder entender que tipo de lesão que o paciente se encontra e escolher se realmente entraria apenas com a quiropraxia ou se pode entrar também com algum trabalho em paralelo. É legal ter essa conversa com outros especialistas, Sim. porque a função maior é deixar a pessoa bem, né? Exatamente. Sem dores. Mesmo porque, assim, uma coisa que a gente percebe muito na coluna vertebral é que grande parte das dores nas costas, elas vêm por falhas funcionais. O que significa isso? É falha no funcionamento, né, na movimentação dessa coluna vertebral. Quando você pensa numa situação dessa, você já encontra pacientes, né, com rigidez, onde você tem que soltar essa rigidez e dar amplitude de movimento para a coluna. Só que, muitas vezes, tem uma coisinha chamada sedentarismo. Entendo E o bem. sedentarismo, ele enfraquece a musculatura de tal forma que faz com que ele desestabilize. Então, o músculo ele serve para envelopar a coluna vertebral e estabilizá-la. Quando você está numa situação de sedentarismo, a musculatura ela não está dando conta de segurar aquela articulação. Então, além de eu mexer na articulação para dar movimento para ela, eu preciso também estimular um músculo para que aquele fortalecimento ele exista e ele estabilize essa articulação. Por isso, um trabalho com o fisioterapeuta, com o educador físico, é sempre muito bem-vindo dentro do universo da quiropraxia. Gente, uma resposta mais completa que essa não existe. Por isso que a gente vai para a nossa próxima pergunta. Manda ver. Kleber Diniz, de São Paulo, capital. Quiropraxia também ajuda no sono e o estresse? Sim, também ajuda. É claro, tem que entender que tipo de distúrbio de sono que o paciente se encontra, né? Tem alguns distúrbios de sono que a quiropraxia não vai ajudar. Mas numa via de regra, como a quiropraxia ela busca não apenas a devolução de uma mecânica que estava ruim na coluna vertebral, mas também no relaxamento e na melhoria dos impulsos elétricos no organismo, isso de certa forma causa uma sensação de bem-estar que vai contribuir com o sono. E com o estresse também pode ajudar, mas o estresse é algo muito relativo, né? Porque para você tratar o estresse, na verdade, não é apenas uma técnica terapêutica que vai tirar aquele estresse, você tem que entender o que te levou ao estresse. Perfeito. E o próprio estresse, ele gera sobrecargas na musculatura, onde ela vai começar a aumentar a tensão. Vira um né? ciclo nervoso, literalmente. Exatamente. O próprio estresse, ele influencia na dor, tanto na tensão que você acaba adquirindo mediante um estresse, como também o próprio estresse, ele pode inibir, muitas vezes no seu dia a dia, aquela sensação de
de dor que é como se fosse para a guerra. Você tomou um tiro, você não percebeu. Você chegou no final do dia, vem a dor. É verdade. Né? Então, ou quando você tirou férias, você ficou doente. Né? Verdade. É uma sacanagem, mas acontece. Ou seja, o estresse, ele contribui para um agravamento mecânico e a própria quiropraxia, ela pode dar uma ajuda a combater o estresse. Não solucionar, mas ela pode contribuir muito. Ai, Davi, eu tinha tanta pergunta ainda para te fazer e tinha ainda mais uma de um telespectador, mas não vai dar tempo da gente falar sobre. Então você vai ter que voltar aqui porque a gente gostou muito. Eu, pelo menos, adorei. Claro. Adorei as dicas. É importante a gente ter um tratamento mais alternativo, né? Que não tenha necessidade de medicamento, porque às vezes um medicamento leva a outro e vai indo. Então é importante. Eu gostei muito. Quero agradecer desde já a sua participação e volte sempre. Muito obrigado. E todo mundo precisa fazer uma avaliação, né? Gente, tem surpresa. Você é verdade, também falou. é verdade. Tem surpresinha para os nossos telespectadores. Fique ligado. Fala aí, Davi. Seguinte, todo mundo que ligar na Clínica Mais Coluna e quiser marcar uma avaliação e informar que veio do programa, a gente vai dar 50% de desconto na avaliação. Para ajudar nesse processo já de melhorar aí a saúde da coluna vertebral. Gente, 50% de desconto. Então, eu vou falar o telefone para vocês da Clínica Mais Coluna. Pega o papel, pega a caneta e corre para anotar. Olha, o 0 operadora 11 31060522. Vou repetir, 50% de desconto se assiste o nosso programa. 0 operadora 11 31060522. Ah, eu quero mais informações. Tem um site também. É só ir no www.maiscoluna.com.br. maiscoluna.com.br. A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para falar com a doutora Karina sobre como ensinar as crianças a terem mais responsabilidade. Eu vou, mas eu volto. Obrigada. Nosso programa já está de volta e como ensinar as crianças a serem mais responsáveis é assunto de agora. Quem vai ajudar a gente com esse bate-papo é a doutora Karina Weiman, que vai explicar um pouquinho para a gente melhor sobre esse assunto. Ninguém melhor que uma neuropediatra para a gente desenvolver melhor esse tema, né, doutora? Muito boa tarde e seja bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Eu que agradeço o convite. E você sabe, tem alguma dúvida, quer participar, contar um pouco da sua história, como é a relação que você tem, por exemplo, com seu filho? Conta pra gente, participa através das nossas redes sociais. O Facebook é o facebook.com/nossopgm. Tem também o nosso Instagram, @nossoprograma, ou então @JessicaNunes_6. Ah, eu quero ligar e conversar com vocês ao vivo. Tem problema não, liga e participa. 0 operadora 11 3337 5886. Doutora Karina Weiman, esse nome muito chique, gente. Quero saber, antigamente, doutora, a gente sempre ouvia dos pais, pelo menos era isso que meu pai me contava, a sua única responsabilidade é estudar, então faça bem feito. Mas hoje em dia, a gente percebeu que isso mudou um pouquinho, não mudou? Mudou porque a realidade é outra, né? Antigamente as mães estavam mais em casa, conseguia assistir melhor os filhos. Hoje em dia a coisa é bem diferente, as mães trabalham. Não só isso, eu acho que a dinâmica da família moderna mudou, né? Precisa dar maturidade para a criança e a maturidade ela é dada não só na escola, né? No dia a dia, nos afazeres domésticos, no autocuidado. Isso que é importante, para ela sentir o peso da responsabilidade. Porque a preocupação, às vezes, de muitos pais pode ser, mas eu não vou deixar a criança ser criança. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter responsabilidade. Então, fica a dúvida, a partir de quantos anos a gente pode ensinar o que é a responsabilidade para uma criança? Na verdade, desde muito cedo. É engraçado porque no consultório os pais confundem, a gente percebe que hoje em dia eles confundem muito responsabilidade e deixar de ser criança. Então, assim, tudo tem que ter muito bom senso. Eu falo que com bom senso a gente consegue tudo, buscando o equilíbrio. Então, assim, criança pequena, quando chega pequenininha, menos de 2 anos no consultório, eu já mando guardar os brinquedos, por exemplo. Olha. E eu pergunto, em casa ela guarda o brinquedo? Aí a mãe fala, não. Eu falei, mas como não? O brinquedo é dela. Ela tem que guardar o brinquedo. É a questão da troca. Então, assim, eles estão muito mal acostumados, as crianças hoje em dia. Mas não é culpa dos pais, culpa de alguém. É a correria. Então, para liberar o espaço, a mãe vai lá correndo e guarda os brinquedos. Então, assim, desde pequeno você já pode
dar responsabilidade, cobrar, claro que com bom senso, não vai cobrar uma coisa mais, né, tudo na sua devida proporção. Boa. Mas assim, a gente primeiro orienta o autocuidado. Então assim, eu falo, com 2 anos já é para estar escovando o dentinho. Eles aprendem já na escola. E tem criança que hoje em dia nem vai para a escola aos 2 anos. É verdade. Depende se a mãe trabalha. Então fica muito vinculado à mãe. Mas se tem uma avó, deixa com a avó. Aí não põe na escola, fica com medo de pegar doença, porque é muito pequenininho. Principalmente o primeiro filho. Com o segundo é mais tranquilo. O segundo já vem imune e aí já vai mais rápido. Mas normalmente a mãe tem muito receio, a mãe de primeira viagem, de botar na escola. Aí deixa com a avó. Aí eu brinco que vira filho de vó, mas é que o filho de vó não é nem culpa da avó muitas vezes. Às vezes a mãe mima por ficar o dia inteiro fora de casa e aí ela oferta muita coisa quando chega, ela quer fazer verdade. tudo pelo filho, substituir toda aquela atenção que ela não dá durante o dia. Então tem que tomar muito cuidado e saber buscar esse equilíbrio. Né? Aí a gente orienta. Então, primeiro o autocuidado, ele saber escovar o dente, lavar a mãozinha, isso desde pequeno pode fazer. E aí depois começar a cuidar do outro, arruma um peixinho para dar comidinha, um animal, um cachorrinho para dar comidinha para o cachorrinho, depois trocar o xixi, e aí vai. E depois pensar nos afazeres domésticos, do tipo, botar roupa para lavar. Não é, eu falo que não é exploração infantil. Botar Isso que o eu ia menininho. falar, porque hoje em dia, mas é trabalho infantil, Não. coitada da criança. Eu Pode brinco com as ensinar. mães. Não, no consultório eu falo, ó, não é exploração infantil. Você pegar e falar, chegou da escola, coloca o uniforme lá no balaio de roupa suja, junta o tênisinho no cantinho. E é engraçado que hoje eles não sabem nem amarrar sapato. É verdade, sabe? porque a mãe quer fazer tudo. Quer fazer tudo. Ou compra de velcro para facilitar a dinâmica, né, na correria do dia a dia. Então, assim, a questão, isso é muito importante para dar confiança, a criança entender que ela consegue. Verdade. É um voto de confiança, é uma forma de desenvolver a motricidade, o senso de responsabilidade. Então, isso Tem tudo, muitos estímulos muitos envolvidos. estímulos. Aí você pensa, guardar brinquedo é muito importante. Ela tem que saber zelar o que é dela, né? A ter o cuidado que é dela, os brinquedos são dela. Até para ser um adulto também que conviva socialmente de uma Justamente. maneira mais adequada, né? Não seja tão Exatamente. julgado ou pré-julgado. Exatamente. Isso reflete diretamente na vida adulta depois. E é uma coisa que a gente sempre fala, a criança é fruto do ambiente que ela vive. Então, ela tem que ter exemplos. Isso então, que eu ia falar, né? Não é de hoje que a gente não sabe, é as crianças copiam demais os pais. Copiam. Então, tem que ter muito cuidado. Então, eu falo, o pai que guarda a roupa quando chega ou bota para lavar. Então, esse cuidado com os seus bens, com a casa, com ele mesmo, isso já pode ser passado para a criança desde pequenininha. Isso não precisa necessariamente, depois que tiver adulto, é muito mais difícil depois, inclusive, instituir isso na rotina da pessoa, né? Vou te falar que, olha, eu tenho um irmão mais velho que eu. Na nossa infância era bem diferente, porque ele foi o primeiro filho, foi mais mimadinho. E depois veio eu. Gente, você vê uma diferença. Você fala, mas como assim? Foi o mesmo pai, a mesma mãe que criou. Mas tem diferença, tem? Tem diferença já na menina. A menina, ela evolui mais rápido. Verdade, nos marcos do desenvolvimento, acaba sendo um pouco antes. Ela é mais precoce que o menino, isso normalmente, né? Tem mais iniciativa, ela é mais despachadinha que o menino. Isso desde bebezinho. Mas assim, a questão é não só isso, e de repente, por você ser mais despachada, a mãe já confia mais as coisas para você, né? E aí você acaba dominando, fazendo tudo e assumindo o que é do outro, no caso do irmão também, e aí não dá nem a chance. É verdade, doutora, eu estou refletindo aqui. Isso pode ser desde a infância. Eu tenho mania de fazer isso até hoje. De querer resolver tudo de todos, sabe? Vira uma tudo adulta dá pra mim que eu centralizada. resolvo. E isso é desde criança, porque eu acho que eu aprendi isso na minha infância. Nossa, como fica pra gente, hein? Fica, aí você vira uma adulta centralizadora, que inicialmente é ótimo, você vai ser uma excelente profissional e tudo, mas vai chegar no momento que vai fadigar. Você vai exaurir, porque é muita atividade, é muita coisa, você acumula cargos, você não aprende a delegar, né? E da mesma coisa o seu irmão. Vai ser um adulto que vai dependendo de uma mulher, vai ter que arranjar uma mulher muito boa. Eu acho que eu tenho dó da mulher que fica com ele, viu? Que eu entendo bem disso. Por isso que é importante ensinar. Não é nada de mais e nem de menos. Nada de menos. É o equilíbrio. Perfeito. Mas isso daí pode ser, essa responsabilidade, né? Digamos assim, ela pode ser passada de forma gradativa para a criança, de repente, não sentir muito. Ai, mãe, mas eu tenho que fazer lição de casa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Você tá enchendo minha cabeça, porque tem criança que é tão espertinha e já joga essa. Isso aí é o seguinte, a gente tem que... Eu falo para os pais, você conhece seu filho melhor que ninguém. Então, você tem que respeitar a personalidade, o perfil do filho também.
não adianta mandar, você tem que motivá-lo. Ele tem que entender o porquê do que ele está fazendo. Não é para virar uma obrigação. Como as regras existem e têm que ser cumpridas. Tem que explicar o porquê de cumprir as regras. Não pode ser maçante, chato, porque senão ele já vai ter aversão à regra já desde pequenininho. Verdade. Aí vai ser um adulto complicado. Então, assim, a gente já orienta desde pequeno, dosar a introdução das tarefas, das atividades, desde de colocar na escola, depois vai ser botar na natação e tudo, para não sobrecarregar. Da mesma forma, com as atividades extras, curriculares, a gente orienta também as responsabilidades. Então, começa devagarzinho. Primeiro, o cuidado com ele. Isso é óbvio, é básico. Ele sabe que ele precisa se cuidar. Ele precisa estar limpinho e tal. Depois, o cuidado com o outro. Depois, junto ou na sequência, o ambiente que ele vive. Então, assim, tem uma cadeia, uma ordem a se seguir e tem que respeitar o perfil e a personalidade de cada um. Não dá para ir colocando coisa igual para um filho, igual para... Não, tem que ver o limite de cada um. E eles usam muito como moeda de barganha, eles manipulam. Hoje em dia as crianças estão assim, danadas. É verdade, tem criança que, gente, é impressionante, danadas. Manipula mesmo. Manipula. Usa tudo contra o pai. Muitas vezes ele fala, não fiz a tarefa, fica postergando a tarefa, porque depois da tarefa vai ter que fazer alguma, sei lá, jogar o lixo fora. Então aí ele demora a fazer a tarefa para ficar bem tarde para não jogar o lixo fora, por exemplo. Então, assim, tem que fazer uma coisa que ajuda bastante, é fazer um quadro de atividades. Boa, gostei. E aí ele já sabe a hora, tudo direitinho, vai lá ticando. O fato de ticar a atividade que ele tinha como responsabilidade, isso no menininho maior. Ele já dá uma sensação motivadora, assim, consegui, executei, finalizei. Então, isso tudo é bacana. No dia a dia, isso vai acumulando o bem-estar, vai liberando serotonina, uma sensação de coisa resolvida. Isso tudo tem um efeito emocional muito importante no comportamento, né? É verdade. Você estava falando do planejamento, eu lembrei de um filme que eu assisti, era um filme chinês, onde as mães chinesas faziam isso, os quadrinhos, mas era impressionante, porque era tipo, de hora em hora tinha uma coisa para fazer. E eu não sei se isso varia muito de cultura para cultura, não sei se aqui no Brasil pode ser mais relaxado, entre aspas, porque tudo bem que varia de família para família, né? Mas essa questão cultural, ela também ajuda, de repente, a deixar a criança ser mais responsável para depois? Muito, muito, muito. É impressionante como a cultura interfere, assim, muito mais do que a gente pensa. Às vezes vem paciente para mim com déficit de atenção, por exemplo, a queixa de déficit de atenção. Ele só vai mostrar prejuízo escolar mais para frente, bem mais velhinho. Porque o senso de responsabilidade dele é muito bem enraizado, muito bem estabelecido. Os pais já desde cedo mostraram a responsabilidade dele. Então, assim, ele é tão metódico, tão certinho, ele se cobra tanto que na hora ele dá um jeito, arranja uma estratégia para focar na hora da tarefa. Só que aí chega no momento em que ele perde, aí vem as emoções, a autocobrança cria ansiedade, aí ele se perde um pouco, dá o branco, aí é coisas que foge à vontade dele. Sim. Mas o que eu percebo, por exemplo, os japoneses, filho de japonês, eles são muito metódicos, muito, eles desde cedo, eles têm esse conceito de responsabilidade. Os menininhos já vêm tão bonitinhos, senta, fica esperando o pai dar a ordem, dá a impressão que eles são mais obedientes, que eles são mais certinhos. Eu tenho essa impressão. E tanto que eu percebo que o prejuízo, ou social ou acadêmico, ele aparece mais tardio. Porque ele ainda está ali dentro do molde, está sendo guiado, né? Chega num ponto que não dá mais, aí aparece o prejuízo. Mas influencia muito, muito mesmo. Os alemães, né? Esses que têm mais, são menos, por exemplo, a sociabilidade é mais restrita, isso também influencia, né, no convívio com os outros, nas emoções. Não é só a questão dos pais influenciarem, tem um meio, tem um todo, cultura, né? Tudo, a cultura, tudo influencia. Doutora, e tem participação. Vamos colocar na tela para a gente colocar a perguntinha ou comentário, não sei o que está por vir, pode colocar na tela, por gentileza. Olga Martins, de Barueri, São Paulo. Minha filha de 9 anos estuda no período da tarde e tem dificuldade de acordar cedo, mas acho que seria muito mais produtivo se ela acordasse de manhã. Existe um melhor horário para acordar os filhos? Ela tem uma filha de 9 anos. 9 anos. Então, isso depende da faixa etária. A questão do sono é muito importante, porque a criança precisa estar reparada para conseguir absorver todo o conhecimento
que ela vai adquirir na escola. E para sedimentar esse conhecimento, ela tem que ter um sono reparador, um sono profundo, a quantidade de horas necessária. Então, assim, com 9 anos é uma idade que já dá para estudar de manhã, não tem problema. Só que ela tem que dormir mais cedo. O problema, assim, que eu tenho tido, assim, a gente percebe muito no consultório, é que a criança acorda 6 horas, porque às 7 começa a escola. Mas uma criança dessa idade, a média tem que ser de 10 horas por noite. Então, ela teria que dormir umas 8. Só que o pai chega do trabalho 8, 9, porque fica preso no trânsito, porque sai e tal. E aí, até fazer comida, a mãe e o pai fazer comida, botar para tomar banho, fazer tarefa com a filha, ou se não foi feito antes e tudo, isso tudo atrasa o sono. Então, ela vai dormir tarde, aí não tem jeito. Ou ela vai resistir para acordar, ou ela vai dormir na escola. Então, assim, se ela conseguir dormir mais cedo, é possível sim botá-la de manhã. Aí ela acorda mais cedo. E aí combina que sábado e domingo pode dormir mais tarde e acordar mais tarde, não tem problema. E é toda uma base de adaptação também, né? Porque às vezes a criança pode sentir um pouco mais, assim, quando você coloca as responsabilidades, mas tudo isso vai se adaptando. Aos poucos você consegue incluir todas as atividades num horário bom para todo mundo. Exatamente. E tudo é resolvido. Tem que ver muito, assim, a logística da família, né? Se a escola é perto, como é que... Se conseguir adequar a logística, dá para ela sim passar por de manhã e não ficar devendo horas de sono. Boa. E tem mais participação, vamos colocar na tela, por gentileza. É o Virgílio Alves, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Existe um mínimo ou um limite de responsabilidade a ser imposto para a criança? O que a gente estava conversando agora. O importante é ter um equilíbrio, né? Então, Virgílio, a questão é a seguinte, tem que ter o equilíbrio. Você tem que... Aí eu falo que o pai conhece o filho melhor que ninguém. Então, você tem que sentir as emoções do seu filho também. Não é para ser um peso, uma carga, uma coisa chata. É para ser uma coisa bacana. Ele tem que se sentir responsável, feliz, autoconfiante, né, naquilo, se sentindo importante. Eu que vou jogar o lixo hoje fora, sabe? Eu vou dar comidinha para o peixe. Isso tem que ser uma coisa prazerosa. E ele tem que entender o verdadeiro sentido daquela responsabilidade, né? Senão não adianta, aí vira obrigação, vira regras, aí tem uma tendência, os meninos acabam fazendo o que a gente chama de transtorno opositor desafiador, ele começa a desafiar o pai, não quer acatar as regras, ele fica confrontando. Aí vem contra você. Então tem que tomar muito cuidado para a coisa ser a favor e não contra, nem a criança e nem ao pai. Perfeito. Voltando um pouquinho sobre a questão do horário de dormir ou não, como que a gente pode adaptar aquela criança, realmente essa questão, por exemplo, de um adulto ser mais vespertino, mais matutino, mais noturno, isso pode ter muita relação também com a infância, porque a gente conhece algumas crianças que gostam mais da noite, querem ficar acordadas e ficam ligadonas também, não estão nem aí. Isso pode até acontecer. Isso é o cérebro que vai determinar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Mas, quando é criança, você tem que determinar a rotina. Você não pode deixar o bel prazer da vontade da criança. Você tem que estipular horário para dormir, horário para acordar, horário para comer. Tem que ter hora, tem que ter rotina. A criança só funciona na rotina. E inclusive, que dá segurança para a criança. A rotina é uma forma de dar segurança para ela nas mudanças, porque tudo que é novo, esse enfrentamento é que vai fazer ela desenvolver e amadurecer. E para dar uma segurança nesse enfrentamento, para umas é super tranquilo, mas para outras pode ser muito difícil, né? Então tem que sentir a criança na introdução das responsabilidades, de tudo, dos horários, mas a rotina é uma coisa que tem que ser pré-estabelecida, independente de ser diurno, noturno, vespertino. Aí, quando ela tiver mais madurinha, lá para os 11 anos, que ela vai já ter responsabilidade para acordar, por exemplo, até os 11, você vai lá e cutuca para hora de ir para a escola, mas aos 11 você fala assim, amanhã você vai acordar sozinho. Nossa, claro, fica vigiando. Isso que eu ia falar, se minha mãe fizesse isso na época de escola, coitada. Fica vigiando se ele vai ouvir o despertador e vai acordar. Mas assim, ele já tem que tentar, já é possível dar. Ele já tem, assim, formação neurológica, desenvolvimento de um cérebro, já é possível você cobrar isso dele. Então, assim, enquanto você está... ele tem responsabilidades dentro da parte de maturação, a rotina que determina, não é isso aí. Depois, quando ele estiver adulto, ele decide se vai fazer exercício à tarde, porque rende mais, ou de manhã, mas por enquanto, até a adolescência, é preferível deixar na rotina. Respondido.
Eu ia fazer uma pergunta, mas já me respondeu, gente. Tem mais participação. Vamos colocar na tela, por favor. Maria Nazaré de Salvador, Bahia. Que delícia. Gosto muito de cozinhar e meu filho quer sempre participar comigo. Quando vai para a escola, ele mesmo quer preparar o lanche dele. Olha que legal. Essa é uma forma de criar responsabilidade, não é? Muito, muito boa esse levantamento aí da Nazaré. Ela não falou a idade do filho, mas a gente fala com 11 anos, ele tem já a responsabilidade tanto de acordar quanto de preparar já o café da manhã e o lanche para levar para a escola. Então, assim, mas junto com a mãe, claro, sob supervisão, se for mexer com fogo, essa coisa, com bom senso, boa vontade, dentro da faixa etária você vai supervisionando. Mas qualquer coisa, inclusive está na moda, minhas sobrinhas adoram, por exemplo, cupcake. Aí nas férias vão fazer cupcake, aí é aquela coisa, enfeita cupcake. Então, isso é uma forma de trabalhar toda a sua criatividade, a questão de motricidade fina, ela sabe, empoderá-la, porque ela fala assim, poxa, eu fiz o cupcake, sabe? No Natal eles fizeram bolacha de Natal, lá, biscoito. Aí cada um que comia de gengibre, aí elas ficavam todas vaidosas, sabe? Então, isso é importante, isso acaba melhorando a autoestima da criança, amplia o conhecimento, cria novas conexões, porque aí ela vai fazendo outras atividades, diferente do habitual. Verdade. Até mesmo os cuidados com os animais de estimação, isso é válido também? Muito. Porque tem muita criança... Ai, gente, vou desabafar aqui. Eu sempre pedi um bichinho de estimação para minha mãe. Ai, mãe, por favor, me dá um cachorrinho, é tão bonitinho. Eu enchi o saco dela até que ela me deu. Mas você vai cuidar? Vou, mãe. Deu, ok. Menina, passou um tempinho. Quem disse que eu cuidei? Cadê o cocôzinho que eu limpei? Cadê o xixizinho que eu limpei? Não limpei nada. E depois que ela fez, ela deu o cachorro. Deu pra minha tia. Isso acontece muito ainda e os pais perguntam, doutor, é bom dar animal de estimação? Eu falei, é ótimo. Mas assim, antes você tem que começar a combinar já. Dependendo da faixa etária, você já fala, olha, animal come, animal faz xixi, faz cocô, tem que dar banho, é um filho. Você está disposto a ter um filho? Então, assim, como você é pequenininho, no início você só vai dar comidinha. Depois você vai começar a tirar o cocô, o xixi. Depois você vai começar a ajudar a dar banho. Então, vai progredindo nas tarefas. Se for um menino já velho, você é responsável. E já combina com ele, você não cumpriu o cuidado com o bichinho, então a gente vai ter que dar. Já deixa combinado antes e tem que ir mantendo. A cobrança dessas responsabilidades tem que tomar muito cuidado para não ficar só... O menino esquece, ele é desatento, entra na rotina ou se distrai com uma brincadeira, com um jogo. Então, no início, tem que lembrar. Mas não é para virar uma cobrança diária. Só toma banho se eu mandar. Chegar a esse ponto. Menino de 7 anos, 8, chega lá e fala assim, doutora, 11 anos, só toma banho se eu mandar. Se eu não mando, ele não toma banho. Eita. Eu falo assim, bom, mas quem vai dar bicho, é ele que vai ter bicho de sujeira. Então, você tem que explicar para ele a importância de tomar banho. Então, é conversar. Quando tiver o bichinho, já explica. Não deu comida, morre de fome. Você quer que seu bichinho morra de fome? Começa a jogar a responsabilidade para a criança. Claro, com bom senso, boa vontade. Não vai fazer o menino, ele vai ter pesadelo que o cachorro vai acordar morto. É verdade. Então, tem que ter bom senso. Na questão dos irmãos mais velhos, eles podem ter uma responsabilidade sobre os mais novos? Isso também pode ser bom ou não para essa criança? Isso é muito bom, muito bom. E ontem eu vi um consultório que assim, eu fiquei encantada. Porque isso não se vê hoje em dia. Pelo contrário, às vezes... Meu irmão não cuidava de mim, doutora. Então, eu cuidava dele. Os meninos não querem saber muito disso, eles querem ser cuidados. Então, tem que tomar cuidado, porque principalmente homem, eles acabam assumindo assim, eles regridem e fazem coisas de infantilizados para chamar a atenção da mãe, para ter o mesmo cuidado do irmão mais novo. Então, se a mãe não cuidar, ela vai ficar com 2 bebezão em casa. Então, é importante ela dar responsabilidade para esse filho mais velho. Sabe, cuida do seu irmão, faz isso aqui. E ele vê que ele não é um concorrente. Ele sente o irmão como assim, algo para ele cuidar. Ele se sente importante por ter responsabilidade de cuidar do irmão. Falei, poxa, eu vou cuidar do meu irmão, a mãe confia em mim. Isso é importante. Eu vejo uma diferença tremenda quando a mãe dá a responsabilidade do mais velho cuidar do mais novo. Nossa, mas assim, em todos os sentidos. Não faz xixi na cama, dorme no próprio quarto. Coisas básicas que parecem que não vai fazer... efeito, mas depois a gente vê. Tremenda, nossa, outro dia um menininho pequenininho, lembrei de menos de 3 anos, ele dormia no quarto dos pais. E tinha berço. Eu falei, não, mas vocês têm que já pôr na caminha. E mesmo que ele migre para o quarto, não tem problema. Ele tem que saber que tem o quarto dos pais, caso ele precise e sinta medo. Mas ele tem que saber que o quarto é dos pais. E ele tem que saber qual que é o dele.
Aí transicionaram do berço para cama, coisa mais bonitinha. Aí no retorno o menino era outro. A mãe pedia as coisas, ele fazia. Chegou outro menino, todo amadurecido, todo autônomo. Olha. Aí falou assim, doutor, se eu contar, ele vai dar boa noite para mim, pros brinquedos, pro papai, pra mãe, pega o tal do cobertorzinho dele, vai pra cama e vai dormir. Diz que dorme tranquilo. Quando eles vão lá olhar, ele tá dormindo. Ai, que e ele é outro. gracinha. Eles notaram um senso de responsabilidade e autonomia na criança Aqui é o tremenda. meu espaço, então eu vou cuidar dele. E ele já cuida, aí ele guarda os brinquedos e tá mais obediente. Então, assim, os pais ficam... O fato de dormir na própria cama mudou o menino, assim, de menos de 3 anos. Então, olha pra você já ver gera que responsabilidade. é possível, entendeu? A coisa não é muito... o pessoal deve estar olhando em casa pensando assim, pô, essa doutora... Ela não sabe, não é tão fácil quanto ela fala. Quando vê assim, mas a gente não tá é. falando de adaptação, de formas gradativas. Quanto mais você tentar, mais resultados Isso, você e tem vai que ter colher. paciência. Com calma, paciência, consegue direitinho tudo. Verdade. E tem mais participação? Vamos colocar na tela, por gentileza. Isabelle Pimentel, de Anápolis, Goiás. Nunca sei se recompensar a criança é bom para ela. Pode me ajudar? Pode ajudá-la, doutora? Sim, Isabelle, é o seguinte. Recompensar é bom, mas depende. Quando, né? Então, a gente fala do reforço positivo. É muito importante você fazer o reforço positivo. Mas você também não pode exagerar no reforço positivo, senão vira moeda de barganha. Então, você tem que ter equilíbrio. Mas fez coisa certa, sempre elogiar, sempre pequenininho, bebê, bate palma, fala, quando é mais, fala assim, olha, que orgulho de você, faz lá um high five nele, já combina que, muito orgulho de você. Então, isso é importante. Mas, por exemplo, tarefa de casa, ele fez a tarefa, isso é obrigação dele. Você ficar muito feliz porque ele fez tarefa, sabe? Então, assim, tem que ter muito discernimento para reforçar o positivo. Mas é muito importante reforçar o positivo. Eu sempre falo isso no consultório, evitar dar valor pro errado. Então, quando fizer algo errado, explica o que é o certo e não valoriza muito. Mas o positivo faz festa, sabe, vibra com o filho, isso é importante. Ele vai ver que esse é o caminho, então ele sempre vai fazer coisas certas para poder ver a felicidade dos pais. Gostei. E é importante a gente falar disso porque volta às aulas tá aí, né? A turminha já começou e essa pode ser uma ótima oportunidade para começar. Se você nunca tinha pensado nisso, em dar uma responsabilidade para o seu filho, independente da idade, agora falando, comece desde já. Material escolar. É um ótimo começo. Exatamente. Etiquetar, encapar. Hoje em dia não encapam, vem apostila, aquelas coisas, mas na nossa época, na minha época, pelo menos, encapava bonitinho. Então, assim, é interessante ele participar de todo esse processo. E na hora de colocar a etiquetinha, já bota ele para escrever com caneta colorida, faz uma coisa bem bacana, porque como ele está confeccionando o material, ele tem que saber que o material é dele, ele tem que cuidar. Senão vai vir cheio de orelha, tudo sujo, joga de qualquer jeito. Então, assim, ele ter já essa consciência de que foi comprado, tudo novinho, tá botando capa, etiquetinha. Então, tá tendo um cuidado, tá gastando um tempo para preparar aquilo para ele. Então, ele tem que manter isso ao longo do ano. Em relação aos trabalhos de casa, por exemplo, os trabalhos escolares que eles mandam para casa, até que ponto o pai ele pode ajudar ou não aquela criança? Porque tem criança que depois de um tempinho ela começa a fazer tudo sozinha. Isso. Mas tem uma idade que o pai precisa, pai, mãe, me ajuda. Não estou entendendo o que a professora escreveu. É engraçado que tem pais que fazem pelo filho para livrar, para dormir logo. Ontem eu ouvi isso de uma mãe. Ela pegou e falou assim, ela é tão responsável que a menina de 12 anos, ela é tão responsável que ela não deixa nem eu fazer por ela. Eu vou confessar que eu tento fazer pra gente dormir logo. Eita. E ela fala, não mãe, eu que tenho que fazer. Então assim, pra você ver como isso é uma rotina e os pais acham, é rapidinho, é só hoje. E aí vira uma rotina. Todo dia ele vai lá e dá uma ajuda e vai... Então, aí tira o senso de responsabilidade. Ele acaba fazendo outras coisas, passando na frente outras coisas e não fazendo a tarefa mais cedo, porque sabe que a mãe vai chegar e vai fazer a tarefa por ele. É verdade. Aí chega no dia seguinte, a professora cobra, ele não sabe nem do que está sendo falado, boia na aula. Então, assim, primeira coisa, chegou em casa, pelo menos na minha época era assim, tirou o uniforme, botou roupinha de ficar em casa, almoçou, tem que ir lá fazer a tarefa e depois pode brincar. Então, primeiro a responsabilidade, depois as atividades lúdicas, as brincadeiras. Isso tem que separar por prioridades, né? Prioridades. Porque tem as mães que fazem, mas tem as mães também que não querem nem saber. Aí nem volta acompanham. com o caderno em branco. E às vezes coloca a culpa até mesmo da escola. Por que a escola não está vendo que você está indo mal? É isso complicado. Tem muito. Se a gente for falar, isso porque os pais acabam delegando muito mais que a escola
cabe à escola, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí a gente vai ver, os cadernos estão todos em brancos. Aí você pergunta, ué, mas isso é tarefa de casa, ele não está supervisionado? Menino pequeno, 6 anos, 7 anos, e ele fica perdido, ele fica desmotivado de fazer a tarefa sozinho, porque ele não sabe nem o que é para fazer. Então, assim, é importante o pai, o cuidador estar do lado nesse início principalmente e ter esse senso de, já sentou, fez a tarefa? Deixa ele ter o primeiro contato, teve dúvidas? Tira a dúvida comigo. Aí você vai tirar as dúvidas e não fazer para ele. E tirar as dúvidas não é pegar e dar resposta, não. Falar assim, o que você acha? E se fizer assim, começa a dar o caminho e ele vai descobrindo por ele mesmo. Então, tem que ensinar ele a raciocinar. Boa. E não fazer por ele, raciocinar por ele e fazer por ele, né? Resumindo, a responsabilidade ela é fundamental para o amadurecimento da criança e para ela se tornar realmente um adulto, uma adulta responsável, disciplina. Exatamente. Para amadurecimento e desenvolvimento do todo o sistema nervoso, motor, cognitivo, emocional. Ela vai evoluir muito mais e vai crescer um adulto muito mais determinado, seguro, muito mais preparado profissionalmente e para o mundo, não só para a questão profissional. Ai, doutora, amei nosso bate-papo. Vou anotar tudo para quando eu tiver um filho. Porque a gente fica pensando, até mesmo a gente, adulto, você fala, nossa, agora que eu tô refletindo algumas coisas que aconteceram na minha infância, o porquê da gente ser como é, ou às vezes tentar entender o porquê que aquela pessoa é assim, poxa, eu pedi para ela fazer isso daqui e ela não fez. Se fosse eu faria. Como que ela não tem aquela coragem ou a proatividade de ir resolver, fazer? Então tem muita coisa ligada à infância. É uma fase muito importante onde a criança ela absorve muitas coisas ou pode deixar de absorver. Então tem que ter uma atenção bem especial. Muito especial. Eu imagino isso. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço, volte sempre. Jéssica. Amei os seus esclarecimentos, muitas participações. Posso deixar o seu contato aqui também? Por favor. Para você que quer tirar ainda a sua dúvida, porque agora, infelizmente, o nosso tempo acabou, é muito fácil. Entra lá no site neurokinder.com que você encontra todas as informações. www.neurokinder.com. Doutora Karina Weimann, agora eu acertei o nome, esse nome chique. A gente vai para um breve intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a arte do capim dourado, um artesanato lindo, gente, super requintado, daqui a pouquinho. Nosso programa já está de volta e agora a gente vai falar sobre uma arte belíssima com capim dourado. Nosso artesão já está aqui com a gente, o Sandoval trouxe uma mesa linda. Amei, Sandoval. Muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo. Gente, quanta coisa linda. Obrigado. Peraí, é você que fez isso tudo mesmo? Ou você comprou pronto, hein, Sandoval? Não, faço. Fala pra gente, hein? Eu faço mesmo. Gente, ficou lindo! E a gente quer essa participação. Se você quiser, sei lá, colocar algum comentário, tem alguma dúvida de como é realizado todo o procedimento, a gente vai tentar explicar tudo para vocês. Participe com a gente através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/nossopgm. Tem o Instagram também, que é o @nossoprograma. Se preferir, pode escrever para mim também, que eu passo a perguntinha para o Sandoval. @JessicaNunes_6. E tem o telefone de contato, você pode falar ao vivo com a gente. 0 operadora 11 3337 5886. Sandoval, esse é um trabalho belíssimo. Como assim? Ele consegue transformar, você consegue transformar isso nisso? Sim. Pode falar como eu conseguiria fazer isso? Nunca? Não. É difícil, Sandoval? Não é difícil. Assim, tem que ter um pouco de habilidade, né? Isso daqui é o capim que tem na região lá do Tocantins, né? Uma região chamada Jalapão. Ah, é bem conhecida, é verdade. Os turistas adoram. O pessoal gosta muito de passear. É fácil encontrar aqui em São Paulo? Ou você tem que viajar para lá? Não, vou contar o segredinho, vai. Não, o capim dourado só existe, o único lugar no mundo que existe capim dourado é só no estado do Tocantins. Ah, é? Olha, eu não sabia. E nessa região que chama Jalapão, né? E a colheita dele é feita uma vez por ano, né? Em setembro, então você colhe ele, aí você armazena para poder trabalhar o... Nossa, uma vez por ano só? Só uma vez por ano, né? No mês de setembro, né? E vai muito capim, por exemplo, para poder fazer esse suporte aqui que eu amei? Vai bastante, né? Vai bastante. Gente... Vai em torno de 200
150 gramas de capim dourado, Eita, mais ou menos. Né? É bastante. E é difícil realizar esse trabalho? É mais complicado? Tem que ter um pouco de paciência, né? Porque... Eu acho que um pouco de talento também. Esse talento, é o mínimo, viu? esse é o Porque talento, vamos é o dizer, principal, você né? tem talento. Tem que ter um pouco de talento, então tem que ter um pouco de habilidade, tempo, né? por exemplo, que você demora para fazer essa bolsa maravilhosa? Essa bolsa, hoje eu já gasto em torno de meio dia para fazer ela. Não, mentira. 4 horas se faz. Meio dia você termina? Uhum. Nem um dia e meio? Mas isso já, por causa da prática, que eu já pretendo muito tempo, né? É isso que eu ia falar, mas quanto tempo você trabalha com isso? Capim dourado desde 2002. 2002? E o capim dourado no artesanato, eu andei pesquisando algumas coisas, é até que recente, né? Foi lá pelos anos 90, então você pegou bem o comecinho dele e já foi se desenvolvendo, então já faz bastante eu peguei tempo. na época no começo quase que descobriu o capim dourado, né? Aí, em 2002 que eu vim começar aqui. Na realidade, eu sempre gostei de arte, né? Só que eu trabalhava com a outra área que era de madeira, essas coisas eu também trabalho, né? Aí depois, como o capim dourado financeiramente estava melhor, aí eu vim pro lado do capim dourado, né? Material mesmo, Mas né? eu faço várias peças, né? E já participei de várias feiras nacionais, todas. Quem gosta de arte, né? Principalmente de manusear. Mas no caso do capim dourado, ele tem um manuseio mais específico? É complicado ou não manuseá-lo? Sim, tem que ter. Porque ele é uma fibra, mas ele quebra muito fácil, né? Então você tem que trabalhar com ele molhado. Tem algumas técnicas, segredos. Tem que trabalhar com ele molhado? Sim, tem alguns tipo de peças que a gente trabalha com ele molhado, né? Para poder ele dar a aderência dele, porque ele quebra muito, ele é muito sensível. Isso que eu ia falar, mas... a gente tá vendo, ele quebra, verdade. entendeu? Mas, por exemplo, se quebrar desse jeito, que nem você mostrou pra gente, eu consigo utilizar ou não? Sim, ou consegue. Tá descartado? Não, às vezes consegue utilizar em outra peça que você vai fazer, né? Boa, o legal é isso, dá pra gente utilizar, né? Por não exemplo, precisa às vezes, descartar, literalmente. Às vezes ele quebra, mas você pode usar ele numa peça dessa. Agora tem vários tipos de olha peça, né? quantas opções. Eu tô amando esses brincos. Essa bolsa é um arraso. Tem olha outros essa modelos sandália. Tem vários modelos de bolsas, né? E o legal é que dá pra você customizar. Você usou o Sim. capim dourado, depois você colocou uma pedraria. Sim. Mas essa sandália não foi que eu comprei e preguei, não. Eu faço ela do começo ao fim, tá? Ah, como você é metido. Sou. Você faz tudo, menino. Sim. Você que fez? Uhum. Gente... Eu já participei de várias feiras convidado pelo estado lá do Tocantins, que eu sou natural lá do Tocantins, né? Entendi. Entendeu? A relação. Pela Fundação Cultural do estado, já participei no Brasil inteiro fazendo feiras. Olha, né? gente, eu vou colocar isso aqui, você deixa? Pode. Posso usar? Tô Interessa. bonita? Olha, e combinou, devia ter usado desde o começo. Tá bonitinha, mamãe, tá legal. O interessante dessas tiaras é que elas são reguláveis, tá? Isso que eu ia falar, não tá apertando a cabeça. Eu Mas vi ela, ela, disse que ela era menor, que eu tenho um cabeção, mas deu certo, entrou, fiquei feliz. E se ela apertar, você pode puxar ela, que ela só tem aderência. A dúvida de muitas pessoas é, o capim dourado, ele é um material de longa durabilidade ou não? Sim. O capim dourado é como se fosse madeira, né? Sério? Se você tiver o certo cuidado de manusear, de utilizar ele tem uma boa durabilidade. Por exemplo, eu tenho peças desde quando eu comecei a trabalhar, estou na minha casa até hoje. Você já vai fazer quase, tem 15, 16 anos, né? E tá perfeito. Agora ele... cuidado, né, que a vai pessoa do tem, cuidado. né? Bijuteria não, porque a pessoa molha essas coisas. Como... Se você deixar ele dentro d'água, ele vai ter uma durabilidade menos, né? Não é que ele estraga com a água, que isso é uma coisa que é criada com o quê? Água, sol, chuva, né? Então ele não... Já veio da natureza, Já veio da né? natureza, mas se você colocar ele dentro da água, essas coisas assim, ele estraga.
E é uma ótima opção de presente. Às vezes a gente fica com dúvida, principalmente para os amigos que moram fora do Brasil, essa é uma boa, né? Eu acho que é a cara do Brasil, como só existe no Tocantins, que é uma coisa mais brasileira, capim dourado. Esse é o mais brasileiro de todos, que não tem, só tem no Brasil, né? Digamos que é o ouro do Tocantins, a gente pode falar assim? É o ouro do Tocantins, o jalapão do Brasil, de todos os brasileiros, né? Ó, eu recebi informações que temos participações, então eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza, para a gente colocar aqui para o nosso Sandoval. Pode colocar. É a Edinete Machado, de Goiânia, minha conterrânea, Goiás. Tive a oportunidade de ir ao Jalapão, olha só, falando de Jalapão, ano passado, e fiquei impressionada com tudo o que pode ser feito com capim dourado. Trabalho belíssimo. Eu concordo, tem muitas opções, né? Isso daqui é só um tira-gosto, né? Pelo que eu percebi, porque você transforma tudo. Tem infinidade de peças, vários modelos, né? Bijuteria, principalmente. Minha área, principalmente, são bijuterias para mulheres, essas coisas, que é o que dá financeiro melhor, né? Quanto tempo, por exemplo, você demorou para fazer essa bijuteria? Essa peça, eu nunca faço assim, pegar uma peça para fazer. Tá. Sempre eu tenho uma produção, um dia, ou seja, 1 hora para fazer. Quer ver que ele vai falar que demora 2 minutos? Você quer postar quanto? Não, uns 10 minutos. Vou colocar. Uns 10 minutos? Tá bom, humilha a gente, 10 minutos. Bom. A gente sabe que hoje em dia, viver no Brasil está um pouco mais complicado, né? Não, tudo bem, você tem a prática. Mas você sugere, por exemplo, uma pessoa, de repente, que está sem trabalhar, começar a entender melhor como que funciona, como se faz um processo, uma bijuteria tão linda como essa, para conseguir realmente vender? Sim. É uma ótima opção de renda. É uma opção de renda. Hoje é a minha principal, né? Que eu já tive supermercado, um depósito de material de construção, investi em outra coisa e hoje sobrevivo disso, né? Mas primeira coisa não é querer, a pessoa tem que ter uma habilidade, né? É verdade. Não adianta você querer inventar uma coisa. E tem que pensar, né? A partir da prática você vai conseguir, né? Por Sim, exemplo, com eu sei certeza. que você tem muita prática, por exemplo, com bijuteria. Sim. Então eu queria entender se dá pra gente fazer, por exemplo, um anelzinho. Pra ver essa dificuldade, pra ver se você realmente é bom. Você topa o meu desafio? Topo. Como faríamos um anelzinho? Qual que é o primeiro passo aqui? Primeiro passo. Essa vareta aqui, ela tem um fio de cobre por dentro. Tá. Né? Esse aqui é o capim dourado, é por causa que ela já está amarrada com um fio. Então né? você foi incluindo aí, né? Justamente. Tem um fio que eu enrolei no... Peraí. Então você juntou um punhadinho. Junta um punhadinho. Deixa eu entender, ó, vai. Vamos tirar um punhadinho. Você pegou um punhadinho e deixou tudo juntinho. Isso, eu pego em torno, por exemplo, aqui em torno de 14 fiozinhos desse daqui. Né? 12, por aí. Aí eu vou passar dourado assim mesmo ou pintam? Não, é dourado, natural. Gente. Isso que faz ele ser dourado é o solo da região lá do Jalapão. Que faz ele. Será que tem muito ouro por lá? Por isso que é assim? Acho que é, né? Gente, adorei. Então, junta um punhadinho. Depois pega uma fita dourada. Um fio dourado, metalizado. E enrola eu vou amarrar ele em volta, né? Aí fica assim. Eu vi que você aí separou vai ficar, vários aqui pra já gente. Trouxe ele já preparado. Tá. Agora eu vou fazer um anel pra você. Eu quero só ver como que é o processo. O que é isso? Isso aqui é uma cola, é silicone. Que eu uso, silicone? Né? Entendi. Eu passo aqui que é pra não... Quando eu... Pra segurar, por exemplo, a pontinha. Ela vira... A hora que eu cortar aqui, que eu vou cortar, né? Ela não... Muda de cor. Boa. Vou usar porque tem a ferramenta, mas eu não trouxe. Eu vou usar esse daqui, vou dar um exemplo. Muito prático. Tá, pra enrolar. Entendi. Você viu? Esse aqui é o mais então prático. Depende dos moldes, né? Depende do molde que você conseguir. Boa. Tira as pontinhas, né? Porque o acabamento é importante pra dar aquele tchananã. Que dá o tchananã, né? Esse aqui. Olha. Você vira o ladinho. É porque pode machucar, né? Melhor dar a voltinha mesmo. É que eu uso colocar alguma pedrinha nele, que elas distraem lá. Esse aqui é machuca o dedo, né? Você vai fazer tipo um caracol. É um caracol. Esse aqui é um modelinho rápido que eu vou fazer aqui pra você. Mas tem outros modelos também. Tudo depende da criatividade também da pessoa, né? Pra conseguir realmente transformar.
Porque ele por si só já é lindo, mas você fazendo a arte com ele, nossa, olha que bonitinho. O outro lado também a gente faz o mesmo caminho. Separa o ganchinho. Para dar o dá a molde voltinha. dele, né? Porque tem que ter alguma coisa para iniciar o caracol. Gostei. Isso aqui é um passatempo rápido, né? E ganha dinheiro. É isso que eu ia falar. Você marcou Essa é a quantos fonte minutos? de muitas famílias, a fonte de renda de muitas famílias, principalmente no Jalapão. É verdade. Mentira, já tá pronto? Tá pronto. Ai, que gracinha! Eu tenho um dedo gordo, vou colocar Mas no dedinho. esse aí é com regulagem. Ai, não coube. Olha, gente. Você pode... Esse é pra mim? Você tá me dando? Porque eu vou pegar ele, você tá me dando? Esse E o bom rápido, é que né? olha, dá pra fazer aqui. Você pode aumentar. Entendi, olha, Entendeu? ele cabe em todos os dedinhos, é verdade. Sandoval, muito, muito obrigada. Eu amei todas as suas dicas. Eu quero deixar os seus contatos aqui, porque eu tenho certeza que o pessoal gostou. O tempo é curto, a sacoca é grande, então vamos continuar. Você que ficou interessado, quer anotar os contatos do Sandoval, é muito fácil. O e-mail dele é o capindouradobjf@gmail.com. capindouradobjf@gmail.com. Tem o telefone de contato também. O código é o 63 e o telefone 63 e o telefone é o 981257111. 981257111. E o Facebook é só colocar lá na página Capim Dourado Biojoias que encontra tudo mais lindo lá, né? Isso. Perfeito. E eu tenho uma banca que fica ao lado do MASP, na Paulista. Na Avenida Paulista? Na Avenida Paulista. Perfeito. Então, para você que é de São Paulo, vai estar na Paulista, é só passar ali perto da banca no MASP. Todos os dias. Todos os dias. Sandoval, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Eu agradeço a sua participação e agora eu convido você para conhecer uma cidade aqui de São Paulo. Você conhece Guararema? Não. Guararema? Então fica aqui comigo que você vai conhecer agora. Pode rodar porque hoje tem nosso tour. Localizada a pouco mais de 80 quilômetros de São Paulo, Guararema se destaca como um ótimo destino para o descanso e ecoturismo. O nome foi herdado dos índios, assim como as matas e as montanhas. As belezas naturais não se resumem à exuberância de seus parques e praças. As orquídeas cultivadas com todo zelo levam o nome do município para todo o país. Um lugar muito simpático e aconchegante que também preserva patrimônios históricos belíssimos. A história da estação ferroviária se confunde com a própria história da cidade, já que foi palco do transporte de cargas e pessoas entre 1876 e a década de 1970. Conhecida como a memória da Estrada de Ferro, Guararema possui a maior Maria-Fumaça em operação do Brasil. Gastronomia também é um dos atrativos da cidade, afinal, quem resiste a uma boa comida caipira? O artesanato é uma das formas de expressão mais espontâneas de um povo. E aqui não seria diferente. Encontramos arte em cerâmica, madeira, metal, uma peça mais linda que a outra. Faz o maior sucesso, assim como os esportes praticados em meio à natureza. Opção é que não falta para se apaixonar por um lugar como esse, não é mesmo? Cenários naturais exuberantes, simplicidade de um povo acolhedor, história, arte, cultura. Guararema, com certeza, é mais uma joia do nosso país. Ê, Guararema, coisa boa, gente, povo bom. Adorei esse nosso tour. Gostou também? Você sabia que pode rever essa reportagem, o programa inteiro, no momento que você quiser, através do nosso YouTube? Mas não conhece o nosso canal? Não tem problema não, eu te mostro agora. Se liga. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Sabe como dá para você ficar bem mais pertinho da gente também? Através do Instagram. Aproveita, segue a gente lá no nosso perfil, dá só uma olhadinha.
Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Foi feito com muito amor, muito carinho. E segunda-feira estamos de volta com muito mais informação e entretenimento para você. Muito obrigada por sua audiência. Segunda eu te espero, hein? 2 e 5 da tarde. Um beijo e fiquem com Deus.